O programa Estação Saúde está começando, mais uma vez iniciando e já entrando aí na sua casa, te agradecendo pela audiência e aproveitando para te convidar e assistir o programa de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre nutrição, exercício e a saúde. O que essa tríade, tem em comum? Eu estou recebendo o nutricionista Anderson Carnim. Seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. Obrigado, Gabi. Primeiro, agradecer o convite, a participação. Muito feliz em estar aqui. E vamos tentar esclarecer aí o máximo possível desse assunto, né? Eu acho que a informação é muito válida e tem bastante coisa para a gente trabalhar de informação, né? Certo, vamos lá então. Qual é a importância desse trio e as possíveis conexões entre eles? Vamos lá, então, quando a gente fala de exercício, nutrição e saúde, a gente acaba contextualizando um pouco as três coisas e acredito muito que o que a ciência mostra, né, o que os estudos vêm mostrando, é que existe sim um caminho de prevenção com a realização de exercício e uma dieta equilibrada, né, um estilo de vida um pouco mais saudável em relação à alimentação, como uma promoção de saúde, né? Eu acho que é um contexto muito importante, eu acho que são áreas que trabalham muito com a prevenção. Então, pegamos exercício com metodologia de tratamento de doenças, né, prevenção de doenças, pegamos a dieta para agregar, né, mais nesse exercício, melhorar a performance, né, melhorar a execução, a adaptação desse exercício. Acredito que nessa tríade aí, nesse trio, a gente consegue um sucesso muito grande no conceito de saúde como um todo, né? Que é realmente o bem-estar, né, físico, mental e, consequentemente, a prevenção de doença, né? Para você que tem o hábito de assistir o programa Estação Saúde, você sabe que a gente fala muito sobre isso, né? Independente do profissional que venha. Seja nutricionista, fisioterapeuta, médico, farmacêutico, todo mundo acaba caindo sempre nessa tríade da alimentação, exercício e o quanto isso influencia na saúde como um todo, né? Exatamente. Fazer exercício gera adaptações ao indivíduo? Essa é uma pergunta interessante, porque parece que o exercício é só ir lá fazer e acabou, né? Parece que é um evento normal, né? Parece que é um evento fisiológico. Mas é um evento muito interessante pensando numa adaptação aguda e crônica. Então, quando a gente pensa nos benefícios que o exercício pode trazer para o indivíduo, a gente sempre correlaciona com essa adaptação, né? Então, por exemplo, um indivíduo começa a fazer uma caminhada no primeiro momento, vai ter um estresse, né? O que a fisiologia do exercício traz, né? O exercício é um estresse, né? Quanto mais intenso você faz, mais estresse você gera. Só que esse estresse, ele traz uma adaptação fantástica para o nosso organismo, que é o que é muito bem-vindo para a nossa saúde. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes, o estresse cardiovascular de uma intervenção de exercício acaba ocasionando uma melhor perfusão sanguínea, um controle de pressão arterial, né, uma prevenção de risco cardiovascular, deixando o seu coração um pouco mais bem condicionado, né, ao longo da vida, inclusive. Então, essas adaptações são fantásticas, né, ao nível do exercício e ao nível da saúde. Certo. Como que a nutrição contribui para a melhor realização do exercício? Porque o que a gente ouve hoje em dia negócio, eu ouvi esses dias, eu fiquei em choque, assim, porque eu sempre achei que era meio que 50-50, né? E aí uma pessoa falou para mim, não, Gabi, é 80 alimentação e 20 o exercício. Eu falei, meu Deus, agora ferrou de vez. É verdade isso? Tem esses comparativos, tem esses percentuais, né? Principalmente quando você busca um caráter estético, né? O caráter estético hoje em dia está muito relacionado com a dieta. Sim. Então a estética hoje em dia está muito voltada à redução de gordura corporal, né? E aumento de massa magra. É o objetivo de muitas pessoas, Sim. né? Só que se a gente pensar que não é somente a estética que o exercício é bem-vindo, às vezes a nutrição ajuda a tirar alguma pessoa do sofá. Né? Essa pessoa bem alimentada, né, com energia ou até mesmo com algum suplemento, vai tirar essa pessoa do sofá, vai gerar um entusiasmo muito maior na realização do exercício. E quando o exercício começa a ser feito, né, ser realizado numa frequência maior ou numa intensidade maior, vou dar um exemplo, uma pessoa sai de uma caminhada para um trote, de um trote para uma corrida, né? Ou ela começa na musculação fazendo uma carga muito leve
daqui a pouco ela consegue aumentar as séries, os volumes, as intensidades, e isso para o indivíduo é muito bom, né? Isso traz uma resultante muito legal. Então a nutrição ela vem justamente para isso, né? Principalmente a nutrição esportiva, né? Dentro de um âmbito maior aí da nutrição, que é você melhorar a realização do exercício, né? Seja com alimentação, seja com suplemento, mas você criar estratégias que de alguma maneira vão melhorar a realização do exercício, né? Não somente a execução, né? Mas conseguir fazer com que essa pessoa perdure mais tempo na atividade e isso no final, né, tenha resultados mais satisfatórios. A alimentação, ela deveria ser uma questão mais relacionada à saúde do que à estética, mas acabou, para mim, né? Eu percebo que acabou acontecendo uma grande confusão, assim, muita gente deixa de se alimentar adequadamente por causa da estética. Exatamente, e às vezes as pessoas ficam com receio de entrar numa academia, numa musculação, por exemplo, numa sala de musculação ou num treinamento funcional, até mesmo num crossfit, com receio de aquilo ser somente estético, né? Mas não. Tem inúmeros estudos mostrando que prevenção de sarcopenia no idoso, diabetes, hipertensão, câncer, depressão, isso tudo se trata com exercício, às vezes com exercício de força. Né? Não é somente uma hidroginástica, por exemplo, é um exercício de força, né? Está quase terminando o nosso tempo, mas eu gostaria que a gente falasse no próximo bloco do quanto a alimentação. Eu tenho lido, né, algumas coisas, artigos e matérias que têm saído sobre nós vivemos uma geração cansada, né? Eu acho que deve ser uma queixa que tu ouve bastante no consultório, né? As pessoas já acordam cansadas, as pessoas estão meio-dia já estão cansadas. E eu li esses dias algo muito relacionado à alimentação. E eu queria que tu nos falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre o quanto a falta do equilíbrio, que não quer dizer que as pessoas não podem comer determinadas coisas, mas a falta do equilíbrio está gerando nas pessoas um cansaço extremo. Mas se você quer saber mais sobre isso, fique ligadinho com a gente que a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a importância aí que a nutrição tem associada a exercícios e à tua saúde. Mas antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. O coração é um órgão vital. Ele é composto por uma camada externa chamada pericárdio, uma camada média chamada miocárdio e uma camada interna endocárdio. O coração, ele tem a capacidade de se contrair e se relaxar. É neste momento que o coração recebe o sangue, no momento que está relaxando, e no momento que contrai, ele impulsiona o sangue para todo o nosso organismo. O sangue oxigenado, necessário para a vitalidade dos nossos órgãos. O coração tem 4 cavidades. Os 2 átrios, o átrio direito e esquerdo, e os ventrículos direito e esquerdo. O coração tem um sistema de impulsionar a sua energia, a sua corrente elétrica, através de um sistema autônomo muito importante. Começa pelo nó sinoatrial e depois pelo nó átrio-ventricular, onde é impulsionado através das fibras nervosas a corrente elétrica que vai dar a contratibilidade do coração e o relaxamento e o ritmo cardíaco. Tudo isso através de um sistema muito complexo e autônomo, indispensável para a nossa saúde. Por isso, o valor que temos que dar à saúde do nosso coração. Este coração que pesa, em média, 300 gramas. Falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos.
Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, eu estou recebendo o nutricionista Anderson Carnim. Anderson, vamos falar então sobre essa questão do cansaço e a alimentação, para ver se essa galera aí acorda e entende que tem coisa errada aí para quem está acordando cansado. Muito bem, muito bem. Eu acho que é uma recorrência mesmo no consultório. Primeiro que as pessoas estão correndo muito, né? O estilo de vida atual é uma correria gigantesca. E no segundo ponto, talvez a falta do movimento, né? Quanto menos você se movimentar, menos condicionado você fica. Então, se a gente pegar um perfil de sedentário, é um perfil que ele vai andar muito pouco, né? A quantidade de passos ao longo do dia vai ser muito pequena. É elevador, né? Uma escada rolante, deslocamento de carro, né? É pouco movimento. E isso vai deixando a sua fisiologia humana mais mal condicionada. Sim. Esse é um ponto. Eu acredito que o segundo ponto seria realmente, às vezes, uma dieta pobre em micronutriente. Esse talvez seja o ponto-chave, né? A gente precisa dos macronutrientes, né, que são carboidratos, proteínas e lipídios, mas também nós temos os reguladores, que são os micronutrientes. E talvez a dieta, né, o formato dietético que vem sendo conduzido, talvez seja muito carente. Talvez não, eu acredito que é muito carente em micronutrientes. É 8,80, né? Exatamente. Ou eu como 3 fatias de pizza, ou então eu vou querer dormir com um ovo cozido. Exatamente, é isso aí. E assim, tem nutrientes que são importantes, por exemplo, mas são muito escassos, né, na nossa alimentação. Então, às vezes, se você não recorrer a uma suplementação, um alimento fonte, por exemplo, né, se fala muito, por exemplo, de selênio, de zinco, de magnésio, de vitamina C, e às vezes a gente traça um recordatório alimentar e a pessoa come poucas fontes desses alimentos. Então ela não tem contato, né? Ela não tem acesso a esses alimentos. Sim. Consequentemente, seu corpo vai reagir, né? Seu cérebro depende muito de alguns nutrientes, né? Então, Sim. o cansaço ele pode ser físico, mas neurológico também, né? O sistema neuro também. E eu percebo também que a medicina ela evolui, mas infelizmente eu acho que ainda tende a deixar muito a desejar, porque assim, hoje as pessoas elas vão quando ao médico. Nós temos as mulheres que vão uma vez ao ano ao ginecologista. E geralmente são exames básicos dos básicos. Sim. Qual é a outra vez que essa pessoa vai? Quando ela está doente. Então, assim, quem que vai solicitar os exames, por exemplo, das vitaminas? Né? Eu sempre que as pessoas me falam que estão muito cansadas, e aí a nossa próxima pergunta é sobre a suplementação, né? E a suplementação vai de encontro a isso. Por exemplo, eu descobri recentemente, eu nunca tive problemas para dormir, mas não é o pegar no sono o meu problema. Apesar de ter TDAH, né? Que geralmente quem tem TDAH não consegue dormir. Não é o meu caso, eu fecho os meus olhos e eu durmo, mas eu tô acordando muitas vezes à noite. E aí eu fui fazer um exame a pedido, né, da profissional que me atende e descobrimos que o magnésio estava super baixo. E o magnésio é uma, né, vitamina, assim que chama, né? É uma vitamina. É um mineral, na verdade, mas tem um gatilho muito importante para o sono, inclusive. Então, assim, às vezes a pessoa tá lá, de repente, tomando um tarja preta, sofrendo, porque a gente sabe que muita gente não quer tomar, né, sabe, enfim, de todos os riscos, danos, é o tal do pós, né, e contra, né, que todo medicamento tem. E às vezes é só um exame como esse, né? Então, de que forma quem está nos assistindo pode entender a importância da suplementação, mas de que forma saber o que o seu corpo precisa? Ou, de fato, não necessariamente precisa ter um exame laboratorial e tu pode fazer um preventivo, por exemplo. Exatamente. Eu acho que o caminho talvez, a linha de raciocínio tem que partir de fornecer o nutriente para a sua fisiologia humana, a sua bioquímica humana funcionar. Né? Então, a ideia da nutrição em si é não deixar faltar esses nutrientes. Se você não deixa faltar, seja com suplementação ou com alimentação, seu corpo vai responder funcionamento. Então, a gente está falando de célula, a gente está falando de funcionamento celular. Então, essa célula precisa de micronutrientes, ela precisa de energia para funcionar da melhor maneira possível. E tem exames específicos, tem exames que são clássicos, assim, né, em relação a diagnosticar ou alguma evidência, né, de uma
uma carência, né? De você estar com uma concentração baixa de alguma vitamina ou mineral. Ou realmente pensar num recordatório, num histórico, para avaliar se realmente você está consumindo ao longo dos anos esse tipo de nutriente. E aí, no final das contas, você pode ter talvez uma associação, né? A pessoa vem carente de algum nutriente e depois de alguns anos manifesta alguma patologia, né? Algum sintoma específico daquela carência. Eu acredito que assim, a maternidade, né? Eu emendei uma gestação na outra e fiquei muito tempo com privação de sono. Sim. E aí, meio que eu acho que meu organismo agora não sabe mais dormir a noite toda. Mas fazendo essa suplementação, eu já senti muita diferença, né? Mas eu fiquei, assim, muito surpresa, porque quem não tem acesso, às vezes, sofre tanto, né? E sendo vai que para o medicamento. Uma suplementação poderia resolver a vida da pessoa, né? Nossa. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas fique ligadinho aí que a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando com o nutricionista Anderson Carnim e nós estamos falando sobre a tríade: nutrição, exercício e a saúde. Anderson, em relação à contraindicação de suplementos, principalmente para quem faz esporte, né? Acho que tanto a contraindicação quanto a indicação. Porque às vezes eu percebo que tem algumas pessoas que sofrem, né? Tipo assim, ai meu Deus, eu não posso usar tipo uma creatina, eu não posso comprar um whey, e aí eu não vou ter ganho, né? Sim. Será que realmente a pessoa tem que usar determinadas coisas ou não? Esse é um assunto muito interessante, inclusive eu sou professor universitário também e já fiz algumas pesquisas assim sobre, né, com os meus alunos em relação ao consumo de suplemento alimentar, né, algumas cidades, né, boa parte das cidades aqui da região, né, próximas. E a gente vem vivenciando um aumento, né, do consumo, né, isso é real, porque o suplemento qualquer um pode comprar, né, você é livre, né, é aberto, qualquer um tem acesso a esse suplemento. Só que assim, as pessoas às vezes talvez a contraindicação, talvez é um uso inadequado, né? Às vezes você está tomando um determinado suplemento que não é para aquele direcionamento, para aquele esporte que você está almejando. Eu posso até usar o meu caso, eu usava o whey pós-treino, mas o meu percentual de gordura ele é super alto e aí ela tirou. E era assim, eu tinha gastado horrores, né? Porque quis comprar um por ter diversas intolerâncias, tem que usar de uma marca específica que é mais caro e no fim nem precisava. Exatamente, exatamente. E às vezes, por exemplo, a pessoa começou a treinar, começou a fazer uma caminhada, talvez não seja necessário suplementar um pré-treino que vai aumentar a intensidade do exercício. Acho que tudo são as etapas, né? São etapas, é importante buscar informação, né? Seja com um profissional nutricionista, né? Seja com médico, que consiga dar um norte um pouco para isso, né, para ver realmente a necessidade. Mas é válido, os suplementos eles vêm mostrando uma evidência muito, muito significativa para a performance e para a saúde, inclusive. Certo. Né? E como a atuação de um nutricionista pode auxiliar as pessoas que estão nos assistindo na propagação da sua própria saúde? Eu acredito, é difícil não falar da minha área, né, não defender a minha área. Eu já trabalho como nutricionista, né? Sou formado já há 15 anos, então você coloca 15 anos, mais estudos e por aí vai, é bastante tempo. Mas eu vejo como uma área muito preventiva. Eu acho como não somente a prevenção, mas mudar a vida das pessoas dentro da sua rotina, né? Estabelecer alguma coisa mais saudável dentro da rotina das pessoas. Eu acho que isso o nutricionista consegue fazer de fantástico, assim, né? Você mexer, às vezes, uma troca, né? Você troca um alimento por outro, melhora um pouco a rotina, tenta esclarecer um pouco do que está faltando, o que deve evitar, o que deve ficar mais frequente na alimentação. E isso, a experiência que a gente tem, né, e o que tudo vem demonstrando é que tem um benefício muito grande para a saúde. Né? Você ter um acompanhamento com um nutricionista, com um profissional, talvez seja um passo muito importante para você buscar a saúde e realmente mudar a sua vida de uma maneira significativa. Porque a gente até falava no bastidor do quanto a comida, muitas vezes, ela está ligada ao emocional e as pessoas não sabem. Nunca se ouviu falar tanto sobre essa questão da compulsão alimentar. Nós sabemos que há uma grande preocupação por parte da medicina em relação ao aumento de peso desde a infância, né? As crianças estão comendo fast food, há toda uma preocupação e a comida, ela está
tá em volta de uma mesa, e a mesa não é só um lugar de sentar, mas é um lugar de troca, né, de afeto, de carinho. Então, você pode perceber, né, quando você vai receber alguém na sua casa, você não recebe alguém e convida para dar uma caminhada. Você recebe com uma mesa bem farta, bem cheia. Então, como que as pessoas que estão nos assistindo podem entender aí, né, a importância que a mesa tem, que a comida, de uma forma, né, certa, tem, mas e o quanto muitas vezes as pessoas não estão comendo a comida, mas as suas emoções. Muito boa pergunta e com muito sentido, né? A comida tem muito sentido, né? O fato de se alimentar é um significado muito grande, né? Tem uma importância, né? Não somente socioafetiva, né? Mas tem uma importância emocional muito grande. Então é um momento de conversar, de dialogar. E o que eu vejo é assim, a gente tem que começar a pensar a nutrição como repetição. Né? O quanto você vai repetir aquele formato, de repente a pessoa vai repetir aquele formato que não seja tão adequado durante 50 anos. Nossa. Né? Porque você puxa um pouco, você puxa muito da cultura alimentar da sua família. Sim. Então a nutrição entra num estado de repetição que é muito delicado, né? Que às vezes você pode repetir uma coisa errada há muito tempo. E tem alimento, vamos pegar o exemplo do açúcar, né? Ou alimentos ricos em açúcar, carboidratos simples. É mais do que comprovado que ele vai te dar uma sensação de bem-estar momentânea. Né? Esse pico de glicemia, o seu cérebro adora, né? Acha o máximo, isso traz uma sensação de bem-estar. E isso, no paralelo, começa a trazer momentos de felicidade com a comida. É aí que a gente começa com um fator obesogênico muito grande, né? Uma propensão maior a comer alimento doce. E é quase que um ciclo vicioso. Né? As pessoas acabam se tornando viciadas, né, no açúcar ou no alimento que proporciona o maior prazer. Infelizmente, essa questão da comida, né, eu descobri, né, já falei várias vezes aqui sobre a compulsão alimentar, e em terapia eu descobri que, na verdade, o prazer em colocar toda a tristeza, o que estava sentindo na comida, foi, claro, desenvolvi por um motivo, todo mundo tem, né, geralmente tem um. E foi meu avô que adoeceu. E qual foram os tempos de qualidade que eu tive com meu avô? Comendo, sentado à mesa. Então, tudo tem uma explicação, né? No caso disso que tu tá falando, né? Do açúcar, por exemplo, minha avó até hoje, né? É bolinho de chuva com muito açúcar, é cavaquinho com muito açúcar. Então, tem as memórias também que a comida nos traz, né? Que são coisas muito boas, mas que a gente pode substituir. Mas, para isso, a gente precisa olhar para nós. E aí, eu acho que o maior desafio da nossa geração é olhar para si mesmo. A gente não tem tempo, né? Meu pai usa muito uma expressão que ele fala que nós somos a geração cabelo ao vento. É uma geração que não para nada, né? Sim. Mas enfim. Anderson, muito obrigada pela tua participação. Agradeço. Quero deixar esse último minuto para tu divulgar onde tu atende, como é que as pessoas te encontram. Fica à vontade. Beleza, agradeço a participação. Então, eu sou nutricionista, né? Atendo aqui em Tubarão e Braço do Norte. Atendo aqui na Clínica Sync, tá? Em Tubarão. Meu Instagram é Anderson Carnim, tá? Nutricionista. Atendo em Braço do Norte também, na Academia Iron One. E, de repente, né, podemos nos encontrar também na sala de aula. Eu sou professor também em algumas universidades da região. E é isso, muito feliz de poder falar desse assunto que, para mim, traz uma alegria muito grande. Certo, muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.